Oi, tudo bem? Aqui é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um episódio do Indie Brasileiro Podcast. Antes de você curtir o episódio, não se esqueça de seguir ou se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo. E siga a gente também no Instagram, que é indie.brasileiro, onde eu sempre divulgo os novos episódios e também novos artistas todos os dias. Então vamos lá, curta o episódio, compartilhe e vamos nessa, valeu! Você, artista ou banda, está cansado de pagar aluguel em playlist e assessoria de imprensa? Você já conhece o Divulguei? O Divulguei é uma plataforma de curadoria nacional, onde você pode enviar a sua música para blogs, rádios e playlists, festivais, de uma maneira bem acessível e transparente. De 2 a 8 dias, os curadores vão te dar um feedback bem legal sobre o seu trabalho. Bom, acesse agora divulguei.art, com temudo, divulguei.art, crie seu perfil de artista e seja ouvido. E no episódio de hoje eu tô aqui com o Diego Shawn. Opa! Eu sei que foi bem pedido ali na caixa a caixinha que eu fiz em abril ali no Insta. Eu acho que se eu não o trouxesse, talvez acho que iriam me pegar na porrada aqui em casa. Foi bem pedido. Foi bem pedido, Não, o galera. pessoal que me acompanha, eles são bem engajados, assim, o pessoal é... Eu Bom. sou bem... Eu fico bem feliz mesmo, assim. Não sei se mereço, mas não tenho do que reclamar. O pessoal pediu bastante. Eu acho que eu abri umas 4 caixinhas ou 5. E tava em todas. Olha que bom, fico feliz. Tava em todas. Então é isso. Seja bem-vindo aí ao projeto. É uma honra trocar essa ideia com você. Valeu, meu rei. Então bora. Diego, você tá na música há quanto tempo, cara? Então, eu tô na música desde os 18 anos. Então, há 15 anos. 15 anos. Né? Eu considero a parte, assim, profissional, né? Desde quando eu comecei a lançar meus trabalhos autorais. Mas, assim, eu toco desde pequeno. Desde pequenininho. E o que você aprendeu a tocar ali na infância? O violão, guitarra? Eu comecei com piano. Caramba. Eu fiz uns 5 anos de piano mesmo. E aí saí da aula de música. E do piano foi a base para eu começar a aprender outros instrumentos, assim. Eu sempre fui muito curioso com instrumento musical. E... Como é que eu posso dizer? Eu gosto dessa coisa de comprar instrumentos que eu não conheço, assim, e aprender sozinho. Então aqui em casa tem de tudo. Tem desde cavaquinho, bandolim, viola caipira, que eu adoro demais. E eu vou enveredando, assim, pelos instrumentos. Não sou expert em nada, mas... eu costumo dizer que eu aprendo o suficiente para poder tocar as minhas músicas, então já tá bom. Né? Toca de tudo um pouco. Tipo isso. Viola caipira é bonito. Lindo, lindo. E agora eu tô na fase de aprender as afinações, né? Porque eu só tocava no cebolão, que é a afinação aberta de Mi ou Ré. Mas agora eu tô aprendendo Rio Abaixo, Cana Verde, que são outras afinações que tem ali na região do Pantanal. E dá uma outra versatilidade assim na música. E os acordes são outros e tal, enfim. Eu era pequeno, o meu avô ele tocava muito viola. Muito. Ele teve uma. A viola... Ele teve uma dupla sertaneja com o meu tio, que é irmão dele. Olha, Foi Ferraz e muito Ferrazinho. bem. Ferraz e Ferrazinho. Você procurar no YouTube, aí você vai achar. Eu ia falar isso, eu vou procurar no YouTube pra ver se tem. Uns vídeos lá de uns 30, 40 anos atrás, provavelmente vai ter. Então, Aham. aí... A viola caipira ela tem uma sonoridade assim que é uma nostálgica, né? Bastante. E toda vez que eu ouço, assim, alguém pega e menciona, eu sempre lembro do meu avô. Então, é bem legal isso. Aham. Diego, o que você gosta de ouvir, cara, hoje? Hoje, eu sou bem eclético, mas assim,
Atualmente eu tô escutando muito bandas lá do B e C dos anos 80. Eu gosto muito daquela fase quando entram sintetizadores, os teclados nas bandas. Então, os clássicos que todo mundo conhece seriam Tears for Fears, Duran Duran, A-ha, Alphaville. Todo mundo conhece isso, mas aí, como eu já ouvi demais, aí eu vou procurando as bandas que fizeram pouco sucesso. The Church, The Bolshoi, Echo and the Bunnymen, mas essa já é um sucesso grande. Atualmente eu tô ouvindo muito Bolshoi, muito, 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 muito. Todos os álbuns, assim. E fico ouvindo, 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 ouvindo. Parece uma religião. Gosto muito mesmo. E o que você já usou É. de referência em seus trabalhos? Nada. Nada. Você nunca pegou, tipo, vou me Dos inspirar. anos 80, Nada assim, ainda? não sei, cara, eu não consigo utilizar, porque eu tenho uma maneira diferente de compor Aham. dessa galera dos anos 80. Eu sou do folk e do indie, então, assim, a minha escola de composição vem do Bob Dylan, do Nick Drake, do Elliott Smith, Neil Young, aquela coisa mais do violão, gaita e acabou. Mas, pra ouvir, eu não costumo ouvir nenhum deles, assim, no dia a dia. Uhum. É como se fosse muito sagrado pra eu estar gastando tempo ouvindo, Sei, assim, entendeu? caramba. E aí, e aí as coisas que eu ouço pra me divertir, como The Bolshoi mesmo, eu não sei se eu conseguiria produzir alguma coisa parecida, assim, porque não é a minha linha de trabalho, nem de Uhum. composição. E é como se fosse uma coisa meio intocável pra mim, sabe? Não, deixa eu escutar mesmo, Só já ouvir, é né? Só suficiente. ouvir, né? Só ouvir que. Só ouvir, exato, Uhum. exato. Eu gosto muito de Rush também, a banda. Adoro. Eu gosto muito de Power Trio, Power assim, né? Trio. Eu já tive Power Trio, então Uhum. eu gosto muito de baixo, guitarra e bateria só, assim, e teclados quando um dos membros toca um teclado. Por exemplo, aqui no Brasil, o maior exemplo, assim, desse tipo de sonoridade que parece com esse Power Trio, apesar de não ser Power Trio, é Eterno Rei. Também. Eu gosto muito do som deles. Eles têm essa coisa do teclado bem presente nas músicas, assim, eu acho bem legal. Eu fui no show deles há uma semana, a São Paulo que teve. Bom, viu? Aham. Puta vida. Sim, o trabalho do Eterno Rei é impecável pra É mim. bem bom. Impecável. Bem bom. Terno Rei é bom demais. Eu nunca tinha ido num show e te falar, eu acho que de shows que eu já fui, eu já fui em Fresno, Maglore, Super Combo. Maglore é legal também, eles são daqui de Sim. Salvador. Aí, te falar, eu nunca tinha ido em um show tão cheio que nem foi esse do Terno Rei. Tava muito cheio. Legal, né? Eu acho legal quando a gente vê uma banda independente, assim, Hum. a, a, como é que fala? Acumulando público e as pessoas cantando as músicas. Eu vibro por Isso isso. é importante demais. É outros tempos, né? Que se você fosse ver os 10 anos atrás, era meio que raro ver, né? Bandas independentes. Você via o quê? Super Combo, Uhum, Zimbra, Fresno, você via. Mas uhum, os Los irmãos, Hermanos. assim. Hoje em dia. Hoje é porque essa coisa da popularização da internet também fez com que você conseguisse ter seu nicho. Exato. Hoje você vê artistas que provavelmente você conversa numa roda de amigos, ninguém conhece, mas tem o seu público. Tem as pessoas Uhum. que mesmo estão longe, assim, em estados diferentes, mas conhecem. Você vê pela internet. É, Você vê hoje gente fazendo live aí, artista que faz vídeo cover, por exemplo, só vídeo cover, nem tem trabalho é. autoral. Você vai na live da menina ou do menino, tem 500 pessoas vendo. Isso lota um teatro pequeno. Lota, fácil. Aham. Eu acompanho bastante o Stefanos, não sei se você conhece. Bom Conheço, demais, tá maluco. sim, das vozes mais bonitas que a gente tem dos últimos tempos, assim. Ele faz versões maravilhosas, toca violão muito bem, canta numa doçura É bom demais. que é. E ele já é bem antigo na internet, assim. Ele já faz esse trabalho de fazer cover já há muitos anos. Uhum, Ele é um dos primeiros que eu lembro que começou a fazer cover com boa qualidade de uhum. áudio. Ele se preocupa bem com isso, assim, grava com microfone condensador. É.
Ele é muito bom, muito Cara, bom. é foda. Eu conheço pouco do trabalho autoral dele, assim, mas as versões que ele faz, ele desconstrói, parece uma música inédita. Parece que o som é dele, né? Tá ali no. Ele pegou pra ele, né? Isso, isso. Parece uma música que, se eu não conhecesse a música antes, passaria como inédita. Né? E, Diego, o seu trabalho autoral, né? Começou ali Sim, em 2010 com o álbum Carpe Diem, não sei se é assim que fala, não sei. isso. Carpe Carpe Diem. diem. É a expressão latina, quer dizer aproveite o dia. Aproveite o tempo, enfim. E Sim, você sempre foi independente, né? Sempre foi. sempre fui independente. Sempre fui. Sempre gravei as minhas coisas sozinho. Apesar de que esse primeiro álbum eu tive uma ajuda de um grande amigo, que foi o Dr. Alexandre. Hum, Eu não tive não tinha acesso a estúdios assim, na cidade que eu morava. Eu morava numa cidade chamada Camacan. Fica aqui a cento e poucos quilômetros de Ilhéus, onde eu moro atualmente. E não tinha recursos e também não entendia muito desse espectro de gravação. Então, quando eu fui gravar com o Dr. Alexandre, eu vi que se podia produzir em casa e produzir com qualidade. Eu falei, nossa, eu preciso montar um home studio. Porque aí eu mesmo não vou depender mais de ninguém. Vou poder gravar quando eu quiser, do jeito que eu quiser, levar o tempo que for para poder gravar. E aí eu comecei a juntar dinheiro para poder comprar os equipamentos e montar o meu home studio. Depois, a partir de então, passei a gravar tudo em casa, né? Exceto esse último álbum e alguns singles que eu gravei num outro estúdio de um outro grande amigo. Mas basicamente tudo eu produzo em casa, assim. Eu gosto dessa coisa de colocar a minha impressão, sabe? Porque às vezes quando você vai gravar num estúdio externo, tem gente que fica pressionado e você tem um tempo. Você não paga a Às vezes você hora, não fica à né? Você vontade na paga a frente hora das ali. outras pessoas. Depende do acordo que você faz, ou pela hora, ou pela produção. Mas assim, em casa, nem sempre tua voz tá boa quando você marca pra gravar. E no dia que você acorda e fala, hoje eu tô com a voz legal, eu acho que hoje vai. Basta você sentar na cadeira aqui e ligar o computador. Você não precisa ligar pra alguém, esperar por alguém e tal. Então, talvez por isso eu quis essa coisa de ter todos os instrumentos em casa, porque até eu ligar pra um baixista vir aprender a música, eu já pego o baixo aqui da parede e gravo. Caramba. É, Entende? Mais fácil. e tem vários Então, os pontos que são bons, né? Que daí você também não gastando, você não gasta com alguém, né? Pra pegar, gravar, isso. pra produzir, pra mixar. É você que faz Exatamente. A economia é maravilhosa. e você usa a grana que você ia meio que gastar com isso, com outro recurso, que nem divulgar algum Isso. instrumento melhor. Posso usar. Exatamente. Eu uso isso para fazer a Uhum. divulgação. Dá realmente uma boa economia. E eu gosto também dessa coisa de lo-fi, sabe? De a qualidade não ser tão superior assim. Hoje se você observar, a maioria das bandas indies, principalmente na gringa, eles têm uma espécie de filtro de gravação que não. Que a gravação parece que não tem uma certa qualidade. Mas isso é de propósito mesmo. Não tem aquela coisa de ser tão mais cristalino e etc e tal, sabe? O artista que a minha referência mesmo, que é o Elliott Smith, pra mim é o cara mais. Eu espelho meu som nele, eu quero que um dia o meu som pareça com o dele. Inclusive dizem que a nossa voz parece. Eu também acho que a nossa voz parece. Eu já gravei alguns covers do Elliott e realmente a nossa voz parece. Essa coisa de dobrar a voz e colocar uma de cada lado do ouvido, vem dele, eu uso isso nas minhas gravações. Ele gravava em casa, ele gravava lo-fi Uhum. mesmo, né? E ele gravava os instrumentos todos dos álbuns dele. Ele já morreu precocemente, assim, com 33 anos. Caramba. Vai fazer quase 20 anos que ele morreu. Aliás, está fazendo agora 20 anos que ele morreu. O Edson vai fazer em outubro. E ele gravava assim em casa. Né? Então eu me espelho muito nisso. Eu gosto dessa coisa de produzir do meu jeito e imprimir a minha sonoridade. Que meio que você citar, né? O Elliot, tipo, acho que volta um pouco até a sua influência, né, ali dele até. Né? Total.
eu descobri o Elliot, assim, quando eu descobri o trabalho dele, eu falei, meu Deus, o que é isso? É isso que eu sempre quis. Esse cara aqui. Eu ouvi tanto o Elliot Smith que eu fiquei quase doente, assim, porque eu ouvia diariamente, por meses. E eu descobri o Elliot na época que não tinha plataformas digitais. Então, eu No baixava MP3 ali, na né? internet Uhum. o MP3, isso, colocava num CDR e ouvia num aparelho de mini DVD que eu tinha em casa, assim. As pastas todas ia ouvindo uma por uma, não tinha Spotify, não tinha nada É, disso. Spotify pra E eu cá, ficava há madrugada. 10 anos que tá aí Spotify, acho, né? Então, eu descobri o Elliot em Coisa nova. 2007. Então, eu tinha Essas 17 anos. épocas aí era Media Player ou CDR mesmo. CDR, isso. Eu baixei a discografia dele na internet, baixava ali no 4Shared ou nesses sites assim que tinham, né, de gravação e tal, de download mesmo, e ficava ali a madrugada inteira ouvindo. Era comum, às vezes meus pais acordavam de manhã, eu morava com os meus pais ainda. Eu tava no sofá, meio que dormindo assim, com fone de ouvido, ainda ouvindo. E eu aprendi todas as músicas dele. Ele só lançou 5 álbuns. Ele só teve tempo de lançar 5 discos. Uhum. E hoje tem várias gravações póstumas no Spotify dele, né? Que ele deixou e não teve tempo de lançar. Mas eu ouvia inveteradamente, assim. Ouvia Inveteradamente. de Eu cabo pensava em Elliott a Smith o tempo rabo, né? inteiro. Sim, aí depois eu parei de ouvir ele e acabei descobrindo outros sons que ele também ouvia, que ele se inspirava, como foi o caso do Nick Drake, Buddy Holly. E aí eu fui descobrindo esses outros artistas, um vai levando ao Sim. outro, né? Que eram artistas mais antigos do que eles, que também já O morreram. interessante é que o E Lo-Fi, né, de uns 4 anos seria, que foi, né, se popularizar, né, meio que de fato. isso, isso. Hoje, quando eu encontro uma pessoa que conhece o Elliot, assim, é como se tivesse encontrado um irmão, assim, de mesma Caramba. religião. Nossa, você conhece Dá um também? abraço, Que nossa, massa! dá um abraço, tipo, Eu não tô sozinho, eu não tô sozinho. caramba. Eu gosto. Aí, voltando agora, em 2010, você soltou o álbum, o Carpe Diem. Carpe Como que foi Diem, esse que álbum? foi uma real... Então, eu já compunha músicas Hum. antes, né? Despretensiosamente. Eu sempre, antes de ser Diego Chão, eu fui só o Diego tecladista de Uhum. bandas. Então eu toquei muitas bandas de axé, cara. Aqui na Bahia eu toquei muito trio, muito carnaval e tal. Totalmente diferente do que eu ia compor, né? Mas eu, em casa, com o violãozinho, eu fazia as minhas primeiras canções. Quando eu tive a oportunidade de gravá-las, né? E aí eu fui gravando despretensiosamente, gravava uma, gravava outra, até que de repente tinham 13 músicas gravadas Uhum. já. E eu resolvi, vou juntar nisso e fazer um álbum, né? E esse álbum tem uma sonoridade muito particular, assim, porque como eu não entendia muito de gravação, eu seguia muito as orientações do Alexandre, meu amigo, né, que já gravava e tal. Então ele sempre me dava dicas, Diego, coloca um vocal aqui, usa esse timbre no violão, ou coloca um teclado ali. E eu ia seguindo ele religiosamente, assim, porque eu achava que o que ele estava falando tinha razão, né? Eu nunca tinha entrado num estúdio para gravar nada, absolutamente nada. Então, eu era um neófito ali, então tudo que ele falava eu ia seguindo. Então, se você ouvir o Carpe Diem e depois ouvir todos os outros, a sonoridade é bem diferente. Tem a voz bem dobrada, com muitos efeitos e tal. E as letras das músicas, principalmente, porque eu falava muito sobre. Eu era um jovem meio paladino, assim, que acreditava no mundo melhor, etc e tal. Hoje eu não acredito mais em nada disso, não. Mas na época tinha aquela coisa de vamos juntar todos para darmos as mãos e sermos felizes e amar o próximo. Não, não, não. Mas eu entendo que era a minha fase na época, Uhum. a minha Você tava com cabeça quantos de anos adolescente. na época? 18? 18, 19 É, anos. menino novo aí, né? Novo aí. Sim, muito novo. Mas eu tenho muito orgulho, assim, porque foi o meu primeiro trabalho, assim. Foi a primeira vez que uma música minha tocou no rádio. E eu fiquei bem, bem feliz, assim, eu imaginava que ia ser um disco que eu fiz, assim, pra os amigos ouvirem.
algumas pessoas da minha cidade conhecerem e tá bom. Já estava satisfeito com isso. Na época não tinha plataforma digital, então eu coloquei naquele palco MP3. E Ainda existe o palco ainda MP3, existe. Pioneiro né? aqui. Ainda Nossa, pioneiro existe. demais. Pioneiro Pioneiro. demais. Tinha o palco MP3, depois o Uhum. MySpace. Eu lembro de ter colocado música ali, mas o palco MP3 eu usava bastante ali. O pessoal baixava a música e tal. Foi a primeira vez que algo meu assim foi pra internet. E eu comecei a descobrir artistas também. Pra você ter noção, eu lembro que quando eu coloquei minhas músicas no palco MP3, ali em 2009, porque eu coloquei as minhas músicas antes de lançar o álbum. Eu fui colocando elas assim. Depois que eu reuni e fiz um álbum no ano Sim. seguinte. Mas eu ia gravando, colocava. Como se fossem singles, assim, né? Soltos. E na mesma época, quem tava colocando as músicas também ali foi a Roberta Campos. Hoje ela é uma artista nacionalmente conhecida, assim. Eu lembro de ter muito contato com a Roberta na época. Ela colocando, ainda ela em Minas, querendo ir para São Paulo, para tentar a vida, tentar a carreira lá e tal. Eu lembro muito disso, assim. E hoje ela se Conseguiu, né? tornou Conseguiu, grandiosa. né? Isso é Conseguiu foda. muito. Nossa, Nossa. o trabalho dela é Sim. impecável. Ela é muito boa, tem uma voz linda. As composições são bem radiofônicas. Ela tem aí mais de 20 músicas em novela. Isso aí também é Né? Ela recordista é em um canto. exemplo de um case de sucesso pra mim. Ela é um case de Sim. sucesso. Ela tem tanta música em novela quanto, tipo, Roupa Nova. Exatamente. Entende? Doideira isso, Né? né? Então eu acho massa, assim. Doideira. E se tiver alguém que tava ali, né, meio começando e tá aí hoje Isso, estouradão. e ver. Aham. Nessa mesma época eu conheci o Márcio de Camilo, que é um cantor e compositor do Mato Grosso do Sul, que eu adoro, muito talentoso. Continua aí na batalha também, ele é bem mais velho Uhum. que eu. E na época eu fiquei encantado com o trabalho dele, ele mandou os discos dele pra mim, pra eu colocar na rádio da minha cidade, pra você ver, né? Ele mandou vários discos pra eu colocar na rádio pra fazer promoção. Meu tio era locutor da Uhum. rádio e eu conseguia ter esse acesso, assim, né? Ainda hoje eu troco ideia com o Márcio, assim, eu acho ele um artista maravilhoso. Nessa época eu conheci o Gabriel Sater, o filho do Almir Uhum. Sater. Antes dele ter sucesso, depois ele mandou discos pra mim também. Eu tenho até hoje aqui em casa discos do Gabriel. E depois muito tempo depois ele entrou na novela, né, pra fazer novela e tal. Doideira. Não sei se você sabe de Eu quem eu tô sei falando, que é, sei que é. do Sei que é. Gabriel. E E ele fez aí, o hoje ele também tá Pantanal um artista, um esses artista tempos aí. grande. Fez Pantanal, Tô exatamente, ligado. isso. Na época ele tava começando também no Paco MP3. Ele não cantava, ele só gravava instrumental e gravava, tipo, chamamé, guarânia, ritmos paraguaios ali, que ele também é do Mato Grosso Uhum. do Sul, né? Enfim, foi uma fase muito, muito saudosa da minha vida. Eu gosto muito disso, de Nos anos lembrar dessa época, 2010. assim. E isso, eu lembro com muita saudade, assim. Aí tem uma Aí faixa. depois que eu lancei esse disco, eu resolvi ir embora pra São Uhum. Paulo. Eu passei essa fase também. Mas depois a gente fala disso. Aí tem uma faixa que eu achei interessante no álbum, que é A Mentes Conturbadas. Isso, De essa onde ela música veio, foi a direito? primeira. Eu vou tentar resumir porque a história é Sim, longa, mas vamos lá. Antes de eu começar a gravar, eu morei num seminário. sim. Então, eu fui seminarista, eu ia ser padre. Uhum. Uma revelação aí. E quando eu pedi pra ir embora do seminário, em 2008, né, eu morava em Londrina, no Paraná. E eu pedi pra ir embora exatamente porque eu queria viver de música mesmo, eu queria seguir a música Uhum. acima de tudo, acima de qualquer coisa. E essa música retrata exatamente esse período. Eu tô falando de mim mesmo, no final das contas, os mesmos Uhum. resultados, no mar as mesmas ondas, na vida os mesmos fatos, sorteios de interrogações, sou eu questionando sobre as minhas experiências, sobre o que eu ia fazer, premiadas nos porões das mentes. A mente era minha, né? Mente Sim. desperta. A mala já tá pronta, a passagem tá comprada. Eu sei você é contra, porque ninguém queria no seminário que eu fosse embora. Queriam que eu continuasse lá. Fizeram isso e aquilo para poder ficar. Aí eu digo, não posso fazer nada. Né? Quero fugir de interrogações premiadas nos porões. Enfim, era a minha mente, porque apesar de eu saber que eu queria ir embora, foi uma decisão muito difícil para tomar com tão pouca Eu idade, assim, imagino. porque por um momento eu achava mesmo que eu queria ser, a minha família apoiava, eu vivia muito bem ali, todo mundo gostava muito de mim, e de repente eu tava jogando fora um sonho, 3 anos que eu já morava ali,
por um outro sonho que eu não sabia se ia dar certo. Então, foi isso. E essa foi a minha primeira música a tocar no rádio. E posso falar que é até inesperado, viu? Essa história meio que por trás. Caramba, que. É. E ainda bem que deu. A minha Não vida é sei se. bem complicadinha. Assim, eu acho que deu certo aí. Você Deu, lançou opa. suas coisas aí. Foi bom Sim, demais. sim, porque a partir do momento em que eu percebi que gostaram do que eu fiz, do que eu produzi, eu falei, opa, se gostaram dessa, podem gostar de outras também. Então isso me deu um gatilho para poder escrever mais, e gravar mais, e tentar melhorar mais, e continuar. Porque realmente, se eu lanço algo e eu vejo que, tipo assim, ninguém se importou com aquilo ou ficou ruim, do jeito que eu me conheço, eu falei, putz, eu não vou fazer mais isso, não. Eu vou procurar outra coisa pra fazer. Vou ser torneiro mecânico, sei lá, qualquer coisa. Mas vou sair fora da música. Não vou produzir Ainda isso, bem que não. deu certo, né? Porque, pô, imagina Ainda bem. tomar uma chifrada aí, pô, tá louco. Não, pô, deixa. Não. Ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu. Aí foi em 2012 você escutou o Folk Baiano. Mais um álbum. Foi. Aí, isso. Aí em 2011 eu fui embora pra São Paulo. Completamente irresponsável da minha parte, assim, porque eu era muito novo, sem a menor experiência de morar numa cidade grande, sem a menor experiência de tocar na noite, etc e tal, apesar de que eu já fazia alguns barzinhos aqui na minha cidade, cidades vizinhas, mas fui na louca, assim, cara. Acabei ficando 3 anos em São Paulo, 3 anos e pouco, quase 4 anos. E nesse momento de São Paulo, eu comecei a montar as minhas primeiras peças para do que seria um home studio. Uma placa de áudio, um microfone, ainda tem esse mesmo microfone, ali guardado com muito carinho. E eu comecei a fazer as minhas primeiras gravações, assim, muito rudimentares, assim. Tinha pouco material no YouTube. O YouTube não era como hoje, que você tem ensinando sobre tudo, Hoje em dia você tutoriais vai sobre qualquer fazer coisa. cursos, tem ali no YouTube, facilmente. Tudo, tudo, Foda. tudo. Eu em casa, eu moro sozinho já há um bom tempo. Então eu mesmo que faço tudo pra mim, né? Cozinho e tal. Então quando eu tenho dúvida, assim, como fazer um bolo de não sei o que, vou no YouTube. Tem alguém ensinando a YouTube é fazer foda. YouTube é tudo. foda. Pra mim é um aplicativo que pode tirar. Até o Instagram eu não ligo se acabar. O YouTube, se acabar, eu fico em depressão. O Não dá. Instagram se Não acaba, pode. foda-se. E isso, ontem mesmo dei uma pane no Instagram, achei ótimo. Fui ler, fazer outras Eu coisas. nem. Eu te falar que eu sou muito desligado de coisa, rede social. Eu só entro quando vou lá, posto algum. Que, assim, os posts aqui na coisa, em brasileiro, é tudo automático, sabe? Tudo. Eu vou lá, Aham. Você já deixa eu agendo programado, eles no caso. e foda-se. Aí, às vezes, quando Tá certo. os posts aqui do podcast, eu vou lá, faço, né, o post o manual, né? Aham. E compartilho no meu perfil pessoal. E acabou. Só vou entrar meio que Sim. daqui uma semana. Sim. Entendo você. Não tem Eu queria não ser tem mais assim paciência, também. não sei se eu tô Eu velho. queria ser assim também, mas eu dependo da rede social, cara. Por causa do meu trabalho, assim. Uhum. Preciso estar alimentando, falando, respondendo as É. pessoas. É que você deve receber Então, bastante é uma coisa mensagem que de tipo, eu recebo. ouvi sua música, eu gostei, me falou sobre isso, tipo, Diariamente eu recebo legal, pô. mensagem e eu faço questão de responder uma por uma, assim, porque eu tô sempre começando. Uhum. Então, eu preciso das pessoas. Sem as pessoas, a minha música não faz sentido nenhum. E seria até Eu falar preciso que delas. sem as pessoas, talvez você não estivesse aqui, será? Com Com certeza. certeza. O Absoluta. pessoal pediu, Eu preciso das pessoas. em massa. Isso é legal. Eu fico feliz demais por isso. Fico feliz. Então, eu fico. Eu preciso das pessoas no sentido de que, tipo, se alguém parou o dia pra poder ouvir uma música minha, ouvir um trabalho meu Uhum. inteiro, o tempo é muito precioso pras pessoas. Eu preciso honrar essa pessoa.
Ela podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ela quis ouvir algo que saiu da minha cabeça. Porque ela quis. Sem ser forçada a isso. Então, essa pessoa precisa ser honrada, assim. Precisa ter o máximo de atenção É um possível pra ela. carinho, né? É um carinho que vai ter ali com a... Total, Isso é total, bom total. demais. Aí tá. Em 12 você soltou Então, o folk né? baiano foi isso. Veio pra São Paulo, soltou. Isso. Aí, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras gravações de São Paulo, eu juntei essas gravações e montei um álbum. Seria o meu segundo álbum. Esse completamente lo-fi. O nível de gravação era baixíssimo, porque eu também era muito limitado, era o que eu conseguia fazer na época. E hoje eu ouço assim e percebo trocentos erros, assim, trocentos. Tem uma música mesmo desse álbum, que é a faixa 5, que chama Círculo, que eu era tão leigo na gravação que eu deixei a minha voz só de um lado do ouvido, Deixa eu ver, do deixa lado eu ver. direito. Eu coloquei ela só de um lado, porque eu era burro. Simplesmente eu virei o panda do canal, achando que era volume, e deixei ela só de um lado. E eu só fui perceber depois que eu masterizei. Quando eu masterizei, eu falei, vou deixar ela assim, porque faz de conta que é uma coisa diferente, assim, que ele quis gravar uma coisa diferente, só nessa música vai ficar só de um lado. Não sei se você curte, o John Frusciante, que é o guitarrista do Red Hot Chili Peppers, ele tem um trabalho autoral também, né, independente do Red Hot, que eu adoro, ele é maravilhoso. Inclusive, eu acho muito mais legal que o Red Hot, inclusive, o trabalho dele solo. E ele tem essa coisa. Você pega álbuns do John Frusciante, assim, ele tem. Se você não tiver um sistema estéreo bem feito em casa para ouvir as músicas dele, você não consegue Você não escutar, pega porque o 100%, nas músicas né? dele. Você não pega o... Isso, ele às vezes a voz dele só tá de um lado e a guitarra tá do outro. Às vezes a voz dele muda de um lugar do direito pro esquerdo e a guitarra vai pro outro lado. Ou a bateria, só um prato tá de um lado e o bumbo tá do outro lado. Entendeu? Ele tem muito isso nas músicas dele. Então, quem ouve a música em mono perde todo o brilho que ele gastou no estúdio pra gravar. Então, se o John Frusciante pode fazer, eu posso também. Fica aí, né? Entende? Se ele usa, eu também uso, é isso. Mas Se ele usa, eu você também uso. usou sem querer, né? Meio que foi um acidente. Sim, foi um acidente que eu vai ficar. Não, mas o pior que eu tô Tipo ouvindo assim. aqui, agora que você falou que eu ouvi o álbum antes, tipo, agora, deixa eu tirar o... Não é ruim, cara, é bom. Não sei se é o meu fone que é bom também, consigo pegar melhor. Mas, ok. Então, era o que dava pra fazer na época. Né? E aí eu gravei esse álbum. O nome é Folk Baiano, porque na época saiu uma matéria sobre o meu trabalho numa revista do bairro que eu morava, em Pinheiros, ali em São Paulo. E na revista, a jornalista que foi lá em casa me entrevistar, depois ela colocou na matéria, conheça o folk baiano de Diego Shawn. E eu achei muito legal essa expressão dela de associar o folk e o fato de eu ser baiano. E aí eu falei, poxa, massa, esse vai ser o título do meu trabalho, Folk Baiano. Eu gostei muito do jeito como ela escreveu, assim. Ainda tenho essa revista aqui guardada, esse exemplar. Aí tem uma faixa que eu também achei interessante, que é a Bolha. Bolha, Bolha, foi a música que mais tocou desse trabalho. Eu gosto muito dela. E é a única música minha que eu gravei, a única gravação minha de todos os que eu gravei, que eu usei bandolim. Bandolim, caramba, que específico, tipo, é muito raro ver as pessoas, o pessoal por aqui usar, né, pra gravar alguma coisa. Isso aí foi, como é que eu posso dizer? Foi escola do folk mesmo, assim. De usar bandolim e tal. Eu gosto dessa coisa do bandolim, assim. Tem muitos artistas americanos que... Porque aqui o bandolim pro Brasil, ele tá mais associado ao choro, né? De acordo com o bandolim e tal. Você ouve bandolim mais solado. Se você vai ali pra região do Texas, da parte sul dos Estados Unidos, você tem o mandolin, que é o bandolim mesmo, a mesma afinação, que é a afinação de um violino, só que cordas duplas.
E ele é tocado como um violão, né? Com acordes, assim, mais como acompanhamento e menos solado. Humberto Gessinger usa o bandolim assim. Em várias músicas dele ele usa. Sim. Se você pega aquele acústico MTV, que foi um clássico dos engenheiros, que já tem 20 anos aquele acústico, em várias músicas ele usa bandolim. Várias, várias. Ele usa um mandolim, né? Que não é o bandolim brasileiro. Só muda o nome, é a mesma coisa. Mesma coisa. A diferença é só a forma de tocar. E olha que ideia que 10 anos atrás um artista independente usar esses métodos e instrumentos alternativos, né, aqui no Brasil, olha, da hora, viu, mano? Da hora, legal. Eu sou muito inventivo, assim, sabe? No sentido de, tipo assim, não é que eu acho que é uma expertise, assim, da minha cabeça, não. É porque eu sou muito maluco mesmo, assim. Eu vejo uma coisa e eu vou testar isso aqui, pra ver o que dá. A forma que eu vejo é que você explora muito, né? O que tem ali Muito. de cada instrumento, cada forma de pegar e faz um trabalho. Sim. E eu vou muito na intuição, assim. Às vezes desafino um instrumento, eu uso o violão em outra afinação, gravo, e a merda é que depois eu não lembro qual foi a afinação que eu usei. Aí eu não tenho como tocar de novo. É uma maior trabalheira, assim, pra eu descobrir o que eu fiz pra poder gravar, que eu gostei, e não lembro mais o que eu fiz depois. Assim, em relação ao instrumento, né? Já aconteceu isso umas 2 vezes. Tem que anotar aí, viu? Senão Tem você que vai perder. anotar. Mas não foi nada de lançamento, assim, não. Foram gravações autorais, mas que eu nunca lancei. Estão aqui no meu. Estão na nuvem, esperando pra ir pro ar um dia. É só ficar de olho aí pra não perder. Aí em Com 2013 você certeza. soltou, foi um single, né? Foi o Paradoxo. Foi Paradoxo. Que eu gravei na mesma época do Carpe Diem. É daquela safra. E ainda hoje eu não sei por que eu deixei Paradoxo de fora. Junto com as outras 13 canções que eu coloquei. Eu mesmo não sei responder essa pergunta. Por que eu deixei de fora, assim, mas ela ficou de fora. Não sei, realmente não sei por que eu deixei de fora essa música, mas eu lancei esse single, gosto muito dele, tanto que ele tem a mesma sonoridade do Carpe Diem. Tem. Tô vendo aqui. Eu gravei porque eu gravei no mesmo lugar com o Alexandre, no mesmo estúdio e tal. Então, tem isso, né? Tem disso. Aquelas músicas perdidas, né, de uma safra que há alguns anos elas saem. É bem comum, viu? Tipo, o pessoal Isso, tem uma é uma música tipo, perdida mesmo, perdida assim. e depois vai lá e pega, né? Tipo, vai lá e solta meio que depois. Sim, total, assim, total. Aí em 2015 você soltou a sexta-feira. Sexta-feira. Então, eu tive um power trio. Eu sempre toquei sozinho. Sempre. Eu sempre fui um cara muito solitário, Você assim. nunca foi Pra compor, de pra pegar assim, tocar. vou ter uma banda aqui pra tocar. Você nunca chegou. E isso, nunca fui assim. Nunca fiz isso. E é que eu sempre achei que bastava o violão, assim. Até porque Bob Dylan tocava num estádio sozinho, com violão e gaita. Então, não que eu tenha essa pretensão, mas eu achava que, tipo, eu não precisava de mais que o violão pra poder dizer o que eu queria dizer. Mas aí deu uma vontade numa época que eu tava ouvindo muito Police, que eu gosto demais, Power Trio, né? E eu quis montar, e Jake Bugg, que eu gosto muito também, eu quis montar um Power Trio de guitarra, baixo e bateria. E montei esse Power Trio e chamava-se Diego Chão e os Marivaldos. Marivaldo é homenagem ao meu avô Marivaldo, saudoso meu avô. Marivaldo que eu amava muito, amo muito, era meu melhor amigo, assim, fiel escudeiro, e eu queria homenagear ele de alguma forma em vida, assim. Ele viu, chegou a Caramba. ver, a gente tocou em algumas cidades, e aí tinha o nome no outdoor, ele viu, ele ficava todo emocionado, que era o nome dele e tal. Que legal isso.
Eu fiz umas camisas da banda, ele vivia vestido com essa camisa, a camisa só faltava andar sozinho, de tanto que ele usava essa camisa com o nome dele. E eu fiz esse Power Trio. E aí, pra lançar o Power Trio, a gente gravou esse single. Então aí essa gravação eu só tô fazendo aí a guitarra e a voz. Bateria e baixo foram os meus músicos que gravaram, assim. E como era pra ser uma coisa... A gente tocou muito a gente tocou durante uns 3 ou 4 anos juntos. Na noite, em balada, boate, essas coisas assim. A gente abriu vários shows legais. Foi bem bacana. A gente abriu o show do Lobão aqui em Ilhéus. Inclusive, teve até uma briga com o Lobão nesse dia. Foi. Mas foi bem legal, assim. Pergunto, quem nunca brigou com o Lobão, né? Fica claro aí. Tinha que ter isso no meu currículo, né? Com o Lobão. É porque ele foi muito idiota naquele dia, assim. Na verdade, o Lobão, ele sempre é idiota muito, assim, mas nesse dia ele foi muito, assim, sem necessidade. Ele veio fazer o show aqui em Ilhéus, a gente abriu o show dele. Provavelmente a produção errou, porque o show dele era um show pra teatro, colocaram ele no show na praia. E, tipo assim, quando o Lobão é um cara que vem pouco no Nordeste, então quando ele vem aqui, vai muita gente ver o show. Então todo mundo pensa que é aquele Lobão dos anos 80, que vai cantar aquele rock and roll, papá. E ele tava em turnê com um show acústico, voz e violão. Então aí botaram um Power Trio foda pra abrir o show dele, que a gente deixou a galera lá em cima, em alta, tocando só clássicos do pop rock dos anos 80, pra depois vir um show de voz e violão, assim, bem morno. Aí quando ele chegou no palco e viu, cara, eu tava tocando, ele derrubou um case atrás, assim, no palco, fez um maior barulho ali pra trás, assim, com o baque que deu, era o Lobão derrubando coisas, quebrando. Chateadíssimo, a esposa dele botou ele pra descer. Calma, João Luiz, o nome dele é João Luiz, né? João Luiz Vandenberg. Calma, João Luiz, calma, não precisa isso, não sei o que, não sei o que. E eu tava todo feliz que eu ia conhecer ele, eu tinha levado o livro dele pra ele autografar, né? Eu gosto, apesar dele ser louco, assim, eu entendo um pouco da história. A história dele é bem cabulosa, assim, de vida, né? Bem cabulosa, perdeu os pais de uma forma bem trágica, assim. Eu entendo um pouco da revolta do Lobão. Mas eu fiquei decepcionado. Sabe quando você fica decepcionado com o ídolo? Eu entendo. Falei, poxa, o cara... Entendo. E aí ele foi falar que, por que colocaram essa merda dessa banda pra abrir o meu show, não sei o que, deixou a galera em alta, como é que eu entro agora? De certa forma eu fiquei até lisonjeado, falei, poxa, ele achou que a gente... Ele ficou intimidado com a minha banda. Quem sou eu, né? A vontade que eu tinha era de falar pra ele assim, falei, velho, eu não sou ninguém não, tô começando agora, você é Lobão, você é um ícone do rock nacional. Você vai se intimidar com um Power Trio de Ilhéus? Pelo amor de Deus. Não precisa isso. Não precisava, realmente. Era só. Embora ele tenha sido bem, né, cuzão ali, não. Com isso. Não precisava falar. Eu entendo o lado dele. Essa merda dessa banda. Pô, pra quê, cara? O erro foi da produção. O show dele era pra ser um show num teatro, lugar fechado, todo mundo sentado, né? Não era pra ter a minha banda abrindo ali. Mas eu fui contratado. Se eu for contratado pra tocar no velório, eu vou tocar no velório. E é isso. Exatamente. Não tinha culpa ali. Eu tava cumprindo meu trabalho. As pessoas em um velório. Se for preciso, você levanta até o defunto, né? Até o morto, até o morto. Doideira isso, caramba. Pois é, então sexta-feira é dessa época aí. É desse momento que eu tive essa banda que também não existe mais. E marcante, pô. Brigou com o Lobão. Fiquei com o Lobão. Tem uma história pra contar pros netos. Aí em 2016, você soltou o terceiro álbum, né? O quarto. Isso. Aí, nessa fase que eu tipo, acabei a banda. E aí eu gravei esse disco, porque durante o período que eu tava tocando muito na noite, eu tava também compondo muito, assim, no violão, né? E aí, como eu já tava, assim, mais expert em gravação, eu já tinha melhorado meu home studio, já tinha uma boa placa, outro microfone, um bom computador. Então eu vi que eu já conseguia produzir em casa. Mas aí, antes do Sexta-feira, eu lancei um EP também, que foi o Mar de Sal. Deixa eu ver. Esse foi em 2014. Esse foi ainda antes da banda. Eu lancei esse EP, esse eu gravei no estúdio em Itabuna. A plataforma tá marcando 2022, o quarto, só acho que...
Acho que Isso aí você foi um probleminha que eu tive provavelmente. com o Spotify. Foi porque a Warner RPM tinha feito takedown de vários álbuns meus no início do ano passado. Foi o maior problema pra eu conseguir ter de volta. E aí, pra ter de volta, eu tive que relançar. E relançou no ano errado. Mas foi em 2014 que eu lancei o Deixa eu Marçal. ajeitar aqui na minha Que foram pauta. 5 músicas. Foram 5 músicas. E gravei no estúdio em Itabuna. E foi nesse momento que eu me entendi de verdade, assim, como um artista regional, porque a minha música Marçal começou a ser conhecida aqui na região, passou a ser bem escutada, tocada nas rádios. Eu já ia tocar nos lugares e já pediam a minha música, então eu falava, poxa, eu tenho uma música que as pessoas lembram que ela é minha e tal. Nesse momento eu me entendi, assim, de verdade, como eu sou um artista autoral, eu tenho um trabalho autoral, eu tenho uma base e eu preciso ser fiel a essa base, É isso, né? importante. E foi justamente quando eu tava voltando de São Paulo, quando eu voltei de São Paulo. Né? São canções onde eu falo basicamente dessa minha volta por cima, de recomeçar do zero na Bahia, né? E, enfim, das coisas que. Falo das coisas que eu sentia na época, assim. Pra mim foi um baque muito grande só de São Paulo voltar pra cá, porque eu amo São Paulo. E eu precisei voltar pra Bahia. E eu ficava assim, meu Deus, eu estava onde eu sempre quis estar, agora eu volto pra cá. Tipo, eu via como um total retrocesso, assim, pra mim. Né? Mas deu bom, né? Enfim. Deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Mas o quarto, eu gravei, ele se chama o quarto porque na sequência seria o meu quarto trabalho. Ele é meu quarto trabalho. E eu gravei exatamente dentro do meu quarto. Eu tirei o carnaval de 2016, onde todo mundo viaja assim. Minha cidade estava parecendo a cidade do deserto, correndo aqueles fenos pela rua do Velho Estilo The Oeste. Walking Dead, ele só. E Exatamente, tipo exatamente. a Walking Rua Dead total. Augusta, domingo de manhã. Isso aí. Isso, Rua Augusto domingo de manhã, que é raro você ver uma senhorinha indo pra missa, assim, passando. Então, eu aproveitei esse silêncio da cidade, dos amigos que todos viajaram, menos eu, e falei, eu vou, em 5 dias, 6 dias, eu vou gravar todas as minhas músicas aqui no quarto. Vou ficar aqui, só vou sair pra comer. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu gravei todas as músicas sozinho ali, as 11 músicas, dentro do quarto. Terminei de gravar na quarta-feira de E cinzas. isso foi em quantos dias? Foi 5 dias. 5 dias, assim, foi o carnaval mesmo. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Quarta. 5 dias. É. Mas antes, E antes, aí. antes você É. já tinha, né? Essas músicas já escritas, né? Era só pegar e gravar, né? Ou foi uma por uma você pegou e foi fazendo. Eu tinha apenas gravado só Vários Nós, que é uma outra música minha que tocou muito. Essa já tinha, tipo, lançado um clipe no YouTube, assim, mas não tinha em plataforma digital. Tinha um clipe dessa música no YouTube. Essa eu só copiei e colei no disco ali. As outras 10 eu gravei todas, uma por uma. Bom. Uma por uma. Eu gravava, em média, tipo, 2, 3 músicas por dia. Como eram músicas que não tinha bateria, não tem bateria, né? Tem mais teclados, efeitos e violões. Então era mais fácil de gravar. E eu gravei ela sem metrônomo nenhum. Nenhuma delas eu usei metrônomo. Eu não ia usar ritmo mesmo, então eu fui gravando com o meu tempo de cabeça, assim. Exatamente para não deixar nada quadrado, assim. Eu gosto dessa coisa de dar pro ouvinte a sensação de que ele tá me ouvindo no quarto, assim, despretensiosamente. Nada muito quadrado demais, robótico demais, assim. Algo Tipo assim, eu sou humano, eu atraso, minha mão orgânico, né? atrasa também, Algo enfim. bem orgânico seria, né? Tá ali bem realista. Exatamente. Isso é bom. Exatamente. Aí tem uma faixa que eu também achei boa no álbum, que é A Céu do Chão. Céu do Chão, eu gosto muito. É a música que eu mais gosto do álbum, é Foi, essa. acho que de Gosto todo muito o seu dela, assim. trabalho até aqui, né, do lançado, foi a que eu mais curti. Eu gosto muito dela. Me diga de uma vez quem você é. Eu gosto muito dessa música.
Adoro ela, adoro. E de onde ela veio? Ela é uma música que eu demorei muito de escrever. Ela é muito antiga. Eu só tinha. Eu ficava com o violão. Mesmo lado, não voltou. Ficava só nisso. Só olhou. E aí terminava. Falei, putz, a música não tem um refrão. Eu fiquei anos com essa música, assim. Eu tenho muito disso. Eu tenho aqui no celular vários trechos de música que eu não terminei. E, tipo, quando eu não consigo terminar, eu falo, beleza, vai ficar aí. Não vou forçar. Até que um dia eu encontrei uma solução para um refrão. Aí quando eu encontrei essa solução, eu falei, massa, ela vai ter que gravar. Legal isso. E agora que você comentou, como que você comentou, tem música que você pega e sai fácil, ou tem umas que você fica realmente anos pra você pegar ali e terminar? Das duas formas. Mar de Sal fiz em 5 minutos, veio pronta. Céu do Chão eu levei anos. Então é relativo. Às vezes eu tenho inspiração assim de uma melodia. Sempre vem a melodia primeiro. Eu sou um cara mais da melodia do que da letra. Eu primeiro crio uma melodia, né, uma sequência de acordes e uma melodia, e vou tentando encaixar frases dentro dessa melodia. Dificilmente eu escrevi uma letra no papel para musicá-la depois. Se eu escrevo uma letra inteira, eu prefiro deixar que ela se torne um poema do que transformar aquilo ali numa música. Eu sempre vou pela música primeiro, assim. No meu celular, no gravador de voz aqui, eu tenho tipo trechinhos assim. Pronto, gravei esse trechinho. É uma onomatopeia, né, que eu tô fazendo. Não tem letra. Aí eu vou tentando encaixar depois. Tipo, quando eu estava em casa e você chegou, pá, ligou, ficou legal, beleza, anoto. Eu vou encaixando e vou tentando criar uma história dentro de uma melodia já pronta. Sempre compus assim. Caramba, é totalmente assim, a gente sempre vê o pessoal pegando, fazendo letra, poesia, um monte de coisa. Aí do nada você faz totalmente o inverso, né? Legal isso. Ao contrário, é. Porque eu acho mais difícil, e eu acho no caso, né? Você pegar uma letra pronta e ter que fracionar ela para caber dentro da métrica de uma música. Eu acho muito difícil. Porque num poema, tanto faz se a frase de cima tem 15 palavras e a de baixo tem 12. Para o poema não faz tanta diferença, não. A não ser que você seja, como é que eu posso dizer, um poeta do período concreto ali, da época de Ferreira Goulart, né? Que você coloca metricamente a sílaba igual. Mas, quando você não aí beleza, o cara te dá uma letra, aí você vai colocar a música, não cabe aquela frase dentro daquela métrica da música. Aí você tem que fazer uma matemática, um rebolado, para tirar uma palavra para colocar uma outra que caiba. Aí eu acho que quando você tira uma palavra para colocar uma outra de uma letra pronta, é como se você estivesse amputando um corpo, sabe? Ela já tá dito ali, ela já tá pronta. O que ele quis dizer é aquilo ali mesmo. Tipo, Aí você vai. mata um pouco o sentimento, né? Seria. Isso, você vai macular uma letra para caber dentro de uma matemática. Porque música é matemática total. Né? A música é matemática, a sequência de compassos, de acordes ali, é uma matemática. Então você vai tirar a poesia, talvez foi a melhor palavra que ele conseguiu colocar para expressar o que ele sente, mas você vai tirar aquela palavra porque tem que caber no compasso 4x4, porque vai ficar melhor assim. Mas isso assim, mas eu respeito quem faça, sabe? Essa é só minha visão, assim. Eu prefiro ir de cada um. Eu prefiro fazer uma melodia e encaixar uma frase que foi feita só para aquela melodia. Ela só vai funcionar ali dentro daquela música, ela não vai funcionar fora. Aí agora que você já me falou, né, que deu BO aí com a plataforma. Aí quando que saiu Eu Quero a Sorte do Olhar de Alguém? Que agora que eu tô... Aí a Sorte do Olhar de Alguém saiu em 2018. Foi. É o meu single mais acessado. Já tem mais de 200 mil streams ali só no Spotify. Baita som. Eu gosto muito dela. Ela foi um exemplo de música que ela veio inteira de uma vez. Eu tava lavando louça em casa.
E aí, na minha cabeça veio primeiro, a primeira coisa foi. E fiquei com isso. Na hora eu deixei a louça por lavar, o que eu adorei, que eu detesto lavar louça. E peguei, e peguei o violão e comecei a fazer os acordes. Falei, pô, gostei disso, deixa eu pegar o celular. Aí gravei. Tá, já tenho um mote. Uhum. E aí fui continuando a mesma sequência de acordes. E aí, na época, eu tava muito reflexivo sobre como as pessoas às vezes não dão atenção aos Uhum. outros, sabe? Você manda um áudio, as pessoas ouvem acelerado. Você manda uma música pra alguém te ouvir, ela ouve 30 segundos e fala, adorei. Nem ouviu, nem o refrão Ou ouve o vinho e inteiro, tudo sabe? fala que bosta, hein? Tipo, é muito. Já aconteceu É. comigo. Caraca, que música ruim, porra. Não, que pelo menos você É, ouve, pra ter essa conclusão de que ela não presta. é. Mas o pior é quando você nem ouve, assim, sabe? Ultimamente a gente vive num mundo assim que ninguém tá dando atenção. Ninguém dá mais atenção a nada, assim, é tudo muito, muito rápido demais, assim, tudo rápido demais. E como é que eu posso dizer? Eu queria falar sobre isso. Pra mim era importante demais tratar Uhum. desse assunto. Assim, eu acho que era chegada a hora de falar sobre isso, do que estava me incomodando. Então, por isso que a letra trata disso. Tudo é muito raro, tudo passa num piscar. Será que todo mundo entende o que você quer falar? Será que todo mundo te entende? 3 segundos do olhar de alguém é uma conquista de honra e glória. Pois é. Mas a atenção, às vezes, se veste de desdém e tem dias que venera a escória. Aí, tipo, quando as pessoas perdem tempo passando 1000 minutos vendo dancinha no É. TikTok, ou, sabe? E aí é isso que eu falo. Eu quero a sorte do olhar de alguém. Eu quero a sorte do olhar de alguém que num segundo preste atenção em mim. E aí isso pode ser interpretado de diversas formas. Tem gente que pensa que é uma música de amor, outros pensam que é uma música de solidão, enfim, de alguém que tá sozinho. Aí É, vai vai do do ouvinte ouvinte. de como que a música chega e bate, né, nas pessoas, né? Exatamente. E isso que eu Exatamente. acho foda da música que às vezes a música é de um jeito, aí chega lá e bate no outro de uma maneira totalmente inversa, né? Totalmente inesperada. Sim, 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 sim. Isso que é o legal. Aí eu gosto disso. Aí depois você soltou a Por Trás do Riso, né? Que eu também não sei quanto Por trás do que é o riso. lançamento. Foi em 2021. 21. Uhum. 2021, por trás do riso. E como é que eu posso dizer? Ela é uma música, a gente fez um clipe bem bonito, ficou o clipe Uhum. dela. Eu tô numa plantação de eucalipto aqui no sul da Uhum. Bahia. E ela é uma música porque nessa época a gente tava tipo, foi a primeira espécie de abertura da pandemia, Sim. assim, né? A gente tava vindo da pandemia, aí teve a primeira onda, depois teve aquela trégua, aí veio a segunda onda, aí quando tava pra passar a segunda onda, aí eu lancei ela, Uhum. assim, tava passando a segunda onda, então a música fala exatamente sobre isso, assim, foi na época que eu tava mudando de cidade, eu pedi demissão dos trabalhos que eu tinha, eu sempre fui Uhum. professor, eu fui professor em 2 escolas durante 9 anos Caramba. praticamente, e aí eu pedi demissão exatamente para vir embora para cá para Ilhéus para poder me dedicar exclusivamente à música, e hoje eu faço só isso, eu vivo de Uhum. música mesmo, seria um sonho viver isso e graças a Deus consegui. Tô conseguindo, né? Então ela é marcante, assim. Eu quero sair de manhã, eu quero sorrir, eu quero ver o sol por trás do meu sorriso, porque a gente vinha desse momento de reclusão mesmo, eu tava muito incerto, eu tinha perdido toda a minha agenda de shows, É que a pandemia é meio que foda, né? eu Meio tinha que acabado de pedir matou isso. ali o que o pessoal Todo mundo, tinha todo de mundo. fazer um show. Tipo, eu entrevistei muita gente assim que tinha ali o trabalho, pegou ele e lançou ali em 19 e simplesmente chegou assim e falou: Bom, em 2020 eu vou pegar e rodar, né? Com um show
por aí, né? E não conseguiu. Isso que é o foda. Sim. Eu lembro que eu fiz um show no dia 13 de março de 2020. Foi minha última apresentação antes da pandemia. A pandemia já estava acontecendo, só que no Brasil não tinha dado o lockdown ainda. O lockdown ele se deu naquele final de semana. Era uma sexta-feira, eu toquei dia 13 e ainda foi meu último show. E no sábado, dia 14, eu ia abrir o show do Titãs. Caramba. Eu tava super feliz, assim, que eu abri o show do Titãs. Eu gosto muito da banda, feliz que eu conheci os caras e tal. E aí, no sábado de manhã, o produtor me ligou, falou, Thiago, cancelou o show do Titãs, eles nem vão pegar o voo lá do Rio pra cá, porque é lockdown, não pode ter mais nenhum evento, não pode ter mais nada. Caramba, que massa. Aí, dali foi ladeira abaixo só. Aí, na segunda-feira, as escolas já fecharam e tal. Aí foi tudo que a gente já sabe, né? A gente viveu aí 2 anos. Aí ele meio Tensos. incertos, né? A gente meio sente um Total. buraco ali. Tipo, você pergunta o que eu fiz em 2020 e 2021. Não lembro. Cara. Foda. Ainda mais porque foi em 2021 morreu meu avô, o Marivaldo. Então ficou muito marcante pra mim, assim. Eu ia lançar a música em fevereiro, assim, né? Aí tava tudo pra lançar, meu avô vai, puf, morreu. Aí eu fiquei completamente sem nenhum astral pra fazer qualquer lançamento. Nada, assim, eu não queria. Perdi o astral, perdi o tesão de fazer lançamento. E logo em seguida veio a segunda onda. Com aquelas 4.000 mortes diárias que a gente teve, assim. Aí eu falei, não tem clima nenhum pra lançar nada. Aí quando começou a passar mais, aí eu lancei o Por Trás do Riso. Tudo isso. Isso. Aí o seu último lançamento aqui foi o EP, né? Durante esse tempo. Isso, durante esse tempo. Esse é novíssimo em folha, não tem nem 40 dias que eu lancei. 40 dias. Meu E EP. te falar, ele é bem diferente, né? Eu achei, né? Ele bem diferente um pouco dos seus trabalhos. E já que falou. Sim, eu queria fazer um trabalho totalmente cru. Assim, voz e violão eu já sempre fazia, mas sempre fazia voz e violão com efeitos e tal. Eu queria só voz e violão Algo bem somente. intimista, Nada né? Tipo, mais. meio que Intimista, você tipo e voz e o violão. ouvinte ali Tipo, ouvindo, sabe? Tipo, eu e o ouvinte ali, exatamente. Tipo o álbum do Brian Bear, que ele aham. fez o Simples. Que ele regravou músicas dele, mas somente voz e violão. Falei, beleza, vou fazer esse single, ou vou fazer esse EP. E peguei músicas que já eram um tanto antigas. E uma nova que eu fiz já aqui em Ilhéus, uma das novas que eu compus nesses tempos, que chama-se Pra Fora, que é a que abre o EP. Que é a música que eu mais gosto, assim, do E EP. tem as E eu músicas quis fazer esse bem. jogo de palavras, Tem assim. aqui o. É a pra fora Pra e a fora, 2 que é a pra dentro do pra Sigo, né? Tem dentro. o. A, Isso. É porque ela se chamava Sigo. Aí eu fiquei muito com essa, poxa, não vou tirar o nome dela que ela era, não. Deixa Sigo em parênteses. Mas ela fala, eu coloquei pra dentro porque numa música eu falo exatamente que você precisa contar as coisas que você sente, não pode guardar rancor. Ainda embevecido pela coisa da pandemia, né? A pandemia nos abriu os olhos, assim, todo mundo perdeu alguém Sim. conhecido e, né? E às vezes vai doer, mas vai cicatrizar. É bom você falar algumas coisas que você sente mesmo, assim, não tem importância. E aí na música seguinte eu falo exatamente o contrário. Eu falo, não me fale nada, eu sou humano, igual a você. Eu às vezes posso até te atrapalhar, não vou conseguir te ajudar. Exatamente pra causar no ouvinte. Peraí, o cara falou que era pra falar tudo, agora tá dizendo que não é pra falar nada? Eu gosto desse paradoxo, dessa nuance, assim, sabe? A intenção é exatamente essa, foi de propósito. Meio que pra Aí confundir um Pipa, pouco, é. pra confundir um pouco. Aí Pipa, ela é uma música mais comercial. Eu quis deixar um refrão mais radiofônico. Essa coisa de você vê se não vai embora. E Pipa é boa, viu? Que É fica boa, viu, a repetindo e música? tal. Boa. Eu gosto dela. E ela tá sendo bem escutada, assim, ela já entrou em várias playlists legais. Aí no Spotify, eu tô super contente, assim. Tá? Eu não esperava que fosse ter essa repercussão boa dela, assim. Eu achava a música boa, assim, mas eu sou muito crítico comigo mesmo, assim, então vamos ver o que vai dar. Né? E Hálito de Pétalas, que é a mais antiga de todas, eu tinha essa música, tipo, na manga, nunca sabia onde usar ela. Falei, não, vou colocar ela nesse EP agora, vamos ver como é que ela vai
aparecer, né? Como é que ela vai soar Eu para as achei pessoas. interessante o nome dela. O que seria um hálito de pétalas? De pétalas. Eu, um dia na pandemia, vendo vídeos aleatórios, eu vejo muitos vídeos aleatórios assim no Uhum. YouTube. Tipo assim, aleatórios mesmo, sabe? Tipo assim, de repente eu tô vendo como parafusar um parafuso, uma tomada, e depois tô vendo, tipo assim, a exumação de um corpo. Caramba. Coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí um dia eu tava vendo um vídeo de um cara falando sobre flores Uhum. comestíveis. E tem várias flores comestíveis, eu não sabia que tem tantas assim, né? E ele, por um momento, ele levou várias, ele mastigava mesmo. Ele pegava Que nem se flores assim, fosse colocava ali na uma boca e comida, pegou mastigava. ali, encheu a mão e foi embora. Tipo Caramba. isso. E falava o gosto de cada uma, como você pode usar cada um e etc e tal. E essa imagem do cara mastigando uma rosa não saiu da minha cabeça, Uhum. assim, mastigando uma flor, né? Porque eu fiquei muito curioso, qual o gosto que tem Aí uma você flor? foi e Porque a comprou gente a pensa em pétala. flor. Não, eu não quis experimentar, não. Mas, mas eu fiquei pensando assim no sentido, tipo, porque flor é uma coisa singela. A gente pensa numa rosa, sempre nos remete a amor, a Uhum. doçura, né? Mas por um momento eu pensei, nossa, mas que gosto deve ter uma rosa, né? Pra você mastigar uma Uhum. flor, assim, qual gosto deve ter? E eu fiquei tanto com isso na cabeça que eu criei uma música, uma historinha onde um cara apaixonado, ele planta uma flor, Uhum. né? Planta para plantar semente, no caso uma muda, para nascer a flor, para ele colher, mastigá-la e beijar a amada com hálito de pétalas, um hálito de Uhum. rosas, que eu imagino que deve ser uma coisa boa. Não Na experimentei. teoria é pra ser pronto, é pra ser bom, né? É um eu lírico, né? É uma historinha. Então Aham. ele fala: Eu colhi a flor que eu mesmo plantei só para mastigar sem esforço e com prazer, porque eu quero te Uhum. beijar para você sentir meu hálito de pétalas. É bem Basicamente isso. curioso, por sinal, a história. Caramba. Um pouquinho. É bem legal, cara. Bem legal. É. E, Diego, e pro futuro, o que tem pra gente aí? Mais músicas, um álbum, E tem shows? mais músicas. Pro futuro, assim que passar um pouco desse lançamento, pro segundo semestre, eu vou lançar singles Uhum. separados, pelo menos 3 singles, com uma sonoridade bem diferente dessa que eu fiz, já com banda, uma coisa mais elétrica. E vou começar a fazer espécies de saídas do estado da Bahia. Em julho eu vou para São Paulo, em outubro ou novembro eu estou programando uma passada pelo Nordeste aqui mais para Uhum. cima, né? Recife, Maceió, João Pessoa. E eu quero levar meu trabalho para esses outros lugares. Assim, eu já toquei em vários lugares do Uhum. Brasil, mas eu quero expandir mais, assim, sair um pouco mais da minha região. Né? Porque eu sei que eu tenho ouvintes aqui na internet, eu consigo ver essas Uhum. métricas. Então eu quero ver se eu consigo ir pessoalmente nesses lugares que eu sei que me escutam. Conhecer, né, o pessoal, né, que te ouve. Conhecer quem me ouve, Uhum. exatamente. Exatamente. Isso é importante. Conhecer quem me ouve. Isso é importante demais. Mas Uhum. basicamente isso. Esses são os meus planos, assim. E não quero parar de compor, de escrever, assim. Eu Não acho pode, que, não pode, pô, tá doido? que essa é a Uhum. minha vida. Eu não consigo ser diferente, não. Eu vivo música, cara, o tempo inteiro, assim. Vivo música, gosto de música. Gosto de ser reconhecido Uhum. como um artista de música. Desde criança eu sabia que eu queria ser músico, assim. Sempre soube que eu quis fazer isso da minha vida. Nunca tive dúvidas, Ah, assim. E não tenho essas expectativas, assim, de sucesso e tal, assim. Eu sou feliz com o meu crescimento pequeno, né? Assim, mais uhum. constante, no meu tempo. E certo de que, tipo, eu tô fazendo o que eu posso e lá no futuro, o que tiver de ser, será. Assim, sem criar tantas expectativas. O Uhum. importante é produzir, 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 sem parar de produzir. É o que eu acho também aqui no meu projeto. Não é muito ouvido, mas eu não vou parar de fazer, não, porque
eu sou um insistente filho da puta, então vou continuar. Sim, tem que produzir, não pode deixar de produzir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Exatamente. Eu acho isso maravilhoso, assim. A gente tem muitos artistas. Inclusive, eu já ouvi esse podcast com outros artistas. E vários que eu conheço até. E é isso, todo mundo tá na mesma batalha. Na mesma labuta, buscando seu lugar ao sol. E diariamente são lançadas músicas no Spotify. Diariamente, velho. É muita concorrência, né? É muita concorrência, muita demais. E pensa, numa sexta-feira, que geralmente é o dia que as pessoas fazem mais lançamento, né? Que é o dia que o Spotify atualiza também as playlists de indicação, assim. Eu já li uma matéria que, em média, cada sexta-feira são lançadas 5 a 6 mil músicas. É muito. Tem noção? Você concorrer com 5.999 pessoas querendo que a sua tenha mais destaque, que a sua tenha atenção. Que a pessoa tenha ali que a plataforma olhe só pra tempo, né, sua. pra pegar e ouvir a sua música, né? Exatamente. Então é realmente muito concorrido. Eu acho que hoje tudo tá mais fácil por causa da popularização da internet, onde todo mundo consegue produzir, até com qualidade em casa. Porém, é mais difícil em relação aos anos 80, assim, a concorrência é muito maior hoje. Você ia voltar pro Rio aí, você tinha, tipo, 20 bandas, 25 bandas. Hoje você tem 3 mil bandas, tipo assim. É absurdo. Buscando seu espaço, seu lugar ao sol, assim, sabe? É realmente difícil, eu acho. É difícil porque... Que nem assim, eu faço esse trabalho, né, de curadoria desde 2015. Aí você me fala quantas pessoas que você já não viu tendo banda, não conhece, um monte de coisa. Tipo, é muita gente, assim, porque daí chega, assim, uns 5 anos depois, uns 3, aí a pessoa te manda a mensagem, aí você pega, aí você pega e lembra, nossa, você ainda faz música, tipo, tem muito isso, sabe? Que às vezes você acaba esquecendo que tal pessoa existe, porque você meio que acaba meio que tomando uma enxurrada, né, de muita coisa que acaba saindo. Total, concordo com você. E realmente esse mercado é muito concorrido, assim, cara. Eu acho meio concorrido demais. E às vezes também um pouco injusto, né, porque ainda mais no Brasil que esse nicho, né, que a gente vive meio que é jogado para baixo de toda maneira por conta de outros. Não que eu esteja desmerecendo os outros, que são muito bons também, mas que no Brasil meio que só toca na novela, só toca no rádio, só toca uma coisa assim, se dá um dinheirinho, né, se tá em algum lugar, né, tem essa... Sim, o jabá. Eu vejo isso aqui, tipo, você não tem noção de quantos e-mails eu mando pra rádios. E por muitas vezes, infelizmente, eu tive que mandar e-mails pra rádio, e às vezes eu mando um release em anexo. Eu não posso dizer que eu sou baiano, porque eles nem ouvem minha música. Porque associa que eu toco axé. Caramba. Que um rótulo, né, que... Se eu mando... Sim. Foda isso. Isso é terrível. Terrível. Aqui na Bahia mesmo, eu nado contra a maré. Total, assim, porque as músicas que tocam no rádio aqui são completamente diferentes do que eu produzo. Então, é muito raro eu conseguir um espaço para uma rádio colocar uma música minha de voz e violão, um artista independente, para tocar na sequência de Ivete Sangalo, assim. É meio que surreal. Não tem como. Não vou ter esse espaço. Tem que... Infelizmente. Mas é isso, a gente não desiste. Não pode desistir. Pode mesmo. Tem que sempre seguir, né? na luta. Então é isso, Diego. Queria te agradecer pelo papo. Foi bem legal, viu? Conhecer a sua carreira aí, trajetória. Valeu, meu rei. Eu que agradeço. Espero que tenha sido tudo dentro dos conformes. Foi bom demais. Falei de tudo aqui que eu fiz a pauta. Foi bem tranquilo. Que bom. Fico feliz.
Fico feliz mesmo. E pra quem chegou até aqui ouvindo, escuta o Diego aí nas plataformas e siga ele. Isso aí. Vai no Spotify e escute lá o novo trabalho durante esse tempo. Só procurar por Diego Shawn e seguir e escutar. Cada streaming vale muito. 0,04 centavos. Vale muito, viu? Então é isso, mano. Valeu aí. Tamo junto. Valeu, meu rei. Nós. Precisando, estamos aí. E esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever ou seguir a gente aqui na plataforma que você estiver ouvindo. Deixe o seu like e a sua avaliação sobre o episódio. Até a próxima semana e tchau.